Boa noite. O PV, Partido Verde, defende uma revolução para mudar a forma de viver. Para tanto, lança candidato à presidência da República o médico Eduardo Jorge, que já foi deputado federal e secretário do Verde e Meio Ambiente em 2 gestões na capital paulista. Obrigada, Eduardo Jorge, por estar conosco. O Partido Verde resolveu lançar o candidato à presidência, como eu falei na abertura, para propor uma mudança radical na forma de viver. Entretanto, eu entrevistei o presidente nacional do partido, José Luiz Pena, e ele fez uma referência na ocasião dessa entrevista que iam sim lançar candidato próprio. Entretanto, se antes da convenção não tiverem indicadores que essa candidatura pudesse ser competitiva, que o partido estaria aberto para rever a possibilidade de aliança com outro candidato. Eu quero saber se aquela tese mencionada por ele ainda vale, se eventualmente a sua candidatura não decolar, se o PV faria aliança com outro candidato. Maria Lídia, a política é muito dinâmica. Mesmo os 3 grandes, que aliás os 3 grandes perderam o campeonato esse ano aqui em São Paulo, né, não estão seguros. A própria nossa presidenta, né, toda hora tem o chefe da torcida dizendo que vai entrar em campo. O Aécio vai, não vai. E o próprio Eduardo precisou hoje, de forma solene, fazer o noivado, porque estava o tempo todo dizendo que ele ia ser substituído pela sua vice. Então, essa é uma questão dinâmica, né? O Partido Verde, e eu aceitei esse papel por 3 motivos. Primeiro, porque nós achamos que é importante chegar a um segundo turno, de preferência com o nosso partido no segundo turno, e no segundo turno, com aprofundamento do debate democrático, chegasse uma aliança em torno de programas para você governar o país. Em segundo lugar, porque é muito importante que um partido de vanguarda, um partido ideológico, que tem ideias tão inovadoras como o Partido Verde, tenha uma bancada federal forte, de qualidade, campeões do desenvolvimento sustentável, da cultura do país, lá em Brasília. E em terceiro lugar, porque como nós somos um partido de ideias, aqui não é um partido para vender minutos na televisão, ou ficar brigando por cargo aqui e acolá, aqui é um partido de ideias. Se num momento como esse, o partido de ideias não diz as suas ideias de como o país deve se organizar, de como ele deve se inserir na economia mundial, para que ele serve? Então, esses são os motivos porque nós estamos nessa trajetória aqui no Brasil. Agora, em junho tem a convenção, como você disse, aí sim que você vai ter candidatos em todos os partidos. É verdade, né? Mas, assim, então, eu estou entendendo que depende das circunstâncias, sim. O senhor admite que na política é assim, é isso? É necessário. O senhor vai em frente, é o pré-candidato, entretanto, se em junho, na convenção, entender que deva ser mudado, será mudado, é isso? Desde que aquelas 3 diretrizes que eu te falei sejam contempladas melhor com outra estratégia. Bom, o senhor falou nas diretrizes, eu quero mostrar aqui para o nosso telespectador. O candidato Eduardo Jorge trouxe Viver Bem, Viver Verde, diretrizes programáticas para o Partido Verde 2014. Eu vi nessas diretrizes que os senhores arrolaram temas bem polêmicos. Temas como a descriminalização do aborto, das drogas, a mudança do sistema do governo, redução das bancadas de deputados federais e estaduais, sem falar na extinção do Senado e também até a mudança de sistema de governo. Eu quero saber se o senhor gosta de emoções fortes para enfrentar um eleitorado conservador, ou isso aí é uma estratégia para chamar atenção e compensar o pouco tempo que vocês vão ter para a campanha na televisão e rádio. Maria Lídia, se você leu, aí são 30 páginas. O PV, que é um partido campeão do desenvolvimento sustentável, está dizendo nisso aí que nós estamos falando sobre todos os assuntos. Reforma política, estilo e tamanho do Estado. Eu citei aquilo que é mais polêmico. Eu citei o que chama atenção reforma mesmo. na Previdência, sistema de energia, cultura de paz. Nós estamos falando sobre todos os assuntos, né? E essas questões que você falou
Também. Sabe por quê, Maria? Porque nós vivemos duas grandes crises do nosso ponto de vista que precisam ter ousadia num país importante como o Brasil. Primeiro, é uma crise na democracia. E segundo, é a crise climática e a crise ambiental. Então, você esconder do povo as verdades, dizer meias verdades que às vezes são as piores mentiras, a que serve? Para que existe partido? Para que existe candidatura se não for fazer um diálogo verdadeiro com o povo, das dificuldades, das coisas difíceis que a gente tem que enfrentar? Então, assim não vale a pena ser candidato. Não, mas o que chama a atenção é que exatamente, eu não li exatamente esse encaixe que o senhor trouxe hoje aqui, mas eu li 10 das suas principais diretrizes que serão encaminhadas para a elaboração de um projeto, de um plano de governo, e o que chama a atenção de imediato é que são temas que, em geral, o candidato foge. Não gosta de tocar nele, considerando que no eleitorado há, sim, segmentos muito expressivos conservadores, que não gostam de tocar em situações já vigentes e nem em temas que envolvem valores, religião. Então, o candidato não toca nisso, porque dá muita polêmica e perde voto. É aí que chamou a minha atenção. Se teria sido... também arrolado esses temas, teriam sido, uma forma de ter um diferencial. Você me conhece há muito tempo. Eu já fui secretário do Meio Ambiente 8 anos, mas fui secretário da Saúde 2 vezes, sim, portanto, também. Aqui em São Paulo, né? E fui deputado quase 20 anos, na época pelo Partido dos Trabalhadores. Todos os temas que estão aí escritos, se você analisar e for atrás da minha atuação lá em 1990, em todos eles eu tenho posicionamento já daquela época. Quem que é o autor? O partido elaborou esse conjunto de diretrizes num debate amplo, ou isso foi elaborado por uma cúpula, pelo senhor próprio e vai ser entregue ao partido? Não, ou foi entregue? O principal redator fui eu mesmo, mas baseado nos programas do PV. Eu fui lá, estudei tudo, não só os do PV daqui no Brasil, mas os documentos internacionais. Tudo que está aí estão nas teses originais desse partido, que é um partido que existe em vários países, tem seus 30, 40 anos, é um partido de vanguarda. Tudo que está aí é coisa que o PV defende há 30, 40 anos. E no meu caso, defendo há cerca de 10 anos, 15 anos lá no Congresso Nacional. Tudo. A emenda parlamentarista, por exemplo, que está hoje em vigor, tramitando ainda, apesar de eu não ser mais deputado, é de minha autoria. Está lá, à disposição para votar. Assim e seria como? Quiserem. Seria uma convocação de um outro plebiscito para decidir presidencialismo ou parlamentarismo? Essa emenda constitucional, para você ter uma noção, eu apresentei logo depois daquele plebiscito que nós perdemos. Porque eu achei que foi um mal discutido, nem precisaria continuar a discussão. Então, essa emenda que está lá formatada, né, prevê uma votação primeiro no Congresso e depois um referendo. Uma consulta, depois um referendo, porque aí você tem uma coisa mais precisa e não aquela coisa vaga com que nós discutimos naquela vez. Por exemplo, né? Mas outra coisa muito polêmica, essa questão, por exemplo, que é uma coisa que você falou e eu não fujo da discussão, que é a necessidade de você regulamentar o controle do uso da maconha, que hoje na prática é legalizada. Qualquer lugar você vai lá e compra. São mais de 6 milhões de usuários aqui no Brasil. Quando o senhor fala em descriminalização da droga, é só a maconha ou o senhor fala em geral? Eu falo da maconha porque ela é a droga mais leve entre as chamadas ilícitas, tem as lícitas, né? O álcool e o tabaco, que são tão prejudiciais quanto as outras, né? Mas ela por ser mais leve, você pode isolar. Hoje no mundo você tem 200, de acordo com a ONU, cerca de 200 milhões de usuários de drogas. Desses, 160 milhões são da maconha, que é a mais leve, e 40 são das mais pesadas. As mais pesadas têm que ter uma estratégia mais fina, mais rigorosa. Já tem alguns testes no mundo, mas a da maconha você retira do controle dos bandidos, porque hoje quem regulamenta são os bandidos. E com isso eles têm um exército criminoso no mundo e no Brasil, que é uma verdadeira potência econômica, fazendo sofrimento em nossas famílias. E eu levo ela para uma regulamentação e vou tratar, como a gente trata nós da saúde, o caso do tabaco, o caso do álcool, divulgando quais são os prejuízos da pessoa usar uma droga lícita ou ilícita de forma excessiva, que prejudica a saúde dela, localizando mais rapidamente as pessoas que são realmente dependentes, porque desses 5 milhões de usuários no Brasil, a maioria não tem maior dependência. Faz isso como uma pessoa que toma uma cerveja no bar na hora do jogo e fica para lá, trabalha normalmente, não tem nenhum problema. O problema são aqueles 10, 5% que por algum motivo de afetivo, de carência,
torna-se dependente e escravo daquela droga. Eu preciso chegar nelas o mais cedo possível. Seria o modelo do Uruguai? A sua proposta é semelhante à decisão do Uruguai? Maria Lídia, essa guerra contra as drogas começou em 1961, numa convenção que houve em Nova York. E depois isso foi levado a um paroxismo pelo Richard Nixon, em 69, e depois do Ronald Reagan na década de 80, por questões conjunturais internas dos Estados Unidos. O Nixon, para enfrentar os adversários da guerra do Vietnã, que eram muito jovens, que traziam, inclusive veteranos que voltavam do Vietnã com a droga, que conheceram lá, e virou uma febre entre os hippies e os radicais contra ele queria um jeito de enquadrar e prender a juventude. Né? E depois o Ronald Reagan, que desencadeou uma guerra mundial. Essa guerra mundial foi um fracasso. 40 anos de uma política de extinção do uso da droga foi o maior fracasso de política pública da história das políticas públicas. Só aumentou prisões, o poder dos criminosos, o número de usuários, um fracasso total. Aí vários países, usando a massa cinzenta, começaram a sair dessa dependência. A Holanda tem experiência, a Espanha tem experiência, Portugal, a própria Califórnia, o Washington, o Uruguai agora. Então começa-se a sair dessa ditadura que deu, do combate total que deu, foi um fracasso, e se pensar formas alternativas de evitar a dependência. Outra das proposições suas que também se destacam, a questão da redução das bancadas no legislativo, tanto do federal como do estadual, reduzir em 25% o número de deputados na Câmara Federal, ao invés de 513, 411. Da onde que saiu esse percentual? Por que 25% e não 30% ou não 10%? Como é que foi feito esse cálculo? Então você sabe que eu fui deputado federal 20 anos, entendo um pouco de Câmara Federal, porque sendo um deputado de oposição, foi um dos únicos deputados de oposição que aprovou projetos importantes, né? A legalização do planejamento familiar e a organização do planejamento familiar de minha autoria, o projeto de medicamentos genéricos de minha autoria, a legislação sobre o sistema de saúde. Portanto, eu entendo de funcionamento de deputado e de Câmara. Mas por que 25%? Porque, como nós somos parlamentaristas e como nós damos um grande valor ao parlamento, nós temos consciência de que hoje no Brasil, uma das crises principais que eu falei, que é a crise ambiental e a crise política, é a desmoralização do parlamento. O parlamento brasileiro está totalmente apodrecido. Mas ele está apodrecido ou desmoralizado, como o senhor diz, pelo número de parlamentares ou pela forma como agem os partidos e parlamentares? Ele está apodrecido porque hoje ele é totalmente submisso a um presidencialismo autoritário e imperial. O parlamento hoje vive das migalhas que caem do orçamento, o deputado de oposição e de governo se humilhando para pegar uma emendinha para corrigir um problema numa ponte na sua cidade, onde ele tem os votos. Então, se eu quero o parlamento, que é uma forma mais democrática de governar, todos os países com democracia consolidada são o parlamentarismo, né? Eu preciso resgatar o parlamento em todas as formas, de todas as formas. E como também eu quero fazer cortes severos em várias áreas de gasto, você viu aí, em várias áreas dos gastos do governo federal, o parlamento tem que dar a sua cota de contribuição. E portanto, aí seria pela redução? Pela redução do número. E de salário, de remuneração. Porque eu quero mais qualidade do que quantidade. Para que eu quero 600, 700 parlamentares e de péssima qualidade? Eu prefiro menos e melhores. Quero também que acabe essa história de monte de assessores. O deputado agora virou uma mini empresa com 15, 20, 30 assessores. Para quê? Mas não precisa, Não precisa. Eu fui deputado, como eu disse, né? Um dos únicos deputados da oposição que aprovou projetos importantes nesses 20 anos. Na prática, eu sei que com 2 pessoas lá em Brasília, e no máximo 1 pessoa no meu estado, eu dou conta do meu trabalho, porque eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que saber como eu deputado, produzir. E dá para estudar, para consultar. Por exemplo, o senhor é médico, o senhor não é da área da ciência do direito. Então, quando aparece um projeto, ele não pode ferir a lei. Tem lá a Comissão de Constituição e Justiça. Dá para cada deputado estudar os meandros da lei para que a ideia boa que ele acha que tem, que resulte um projeto sem problemas legais? Os deputados... Ou ele precisa de assessor? Os deputados precisam de assessores. E quando precisa de um assessor desse tipo, existe um corpo à disposição de gente concursada, de primeiríssimo nível à nossa disposição, que pode nos ajudar, funcionários de carreira, que estão à nossa disposição. É só você chamar. Lá no Legislativo, na Câmara? Na Câmara. Na Assembleia também? Sim, pessoal concursado, né? Além do que,
O deputado não precisa entender de tudo, é impossível, né? É. Ele tem que, inclusive, conversar com os outros deputados, tem que ler, tem que estudar, coisa que os deputados não gostam, né? Não gostam de estudar, não gostam de ler, comem pela mão dos outros, né? Agora, o senhor fala também na extinção do Senado, Sim. e eu achei intrigante. Para quê? Né? A extinção do Senado. Então, com a extinção do Senado, estados menores, de regiões mais pobres, não ficariam, de alguma forma, sem representação? E com isso aí se perpetuaria a desigualdade desses estados, dessas regiões, em relação aos estados que arrecadam mais ricos e poderosos? De jeito nenhum. E eu nunca faria isso sendo uma pessoa de tripla nacionalidade, porque eu sou paulistano, que moro aqui há mais de 40 anos, nasci na Bahia, que é um estado grande e belíssimo, né? Mas não é tão grande e não rico assim, e nasci e me criei num estado muito pobre, a Paraíba. Eu nunca faria isso com a Paraíba, nunca, né? Porque eu gosto dela. Por quê? Nesse sentido de você... Por que o Senado é dispensável? É dispensável porque, primeiro, eu preciso fazer um governo mais austero para poder ter dinheiro para educação e saúde. Todo mundo fica prometendo que vai aumentar o dinheiro para a saúde e para a educação. Não, mas isso é outra questão. Não, nós estamos falando do Senado, e não da questão da verba para a saúde. Mas nós temos que cortar em todas as áreas. Nós temos que cortar, por exemplo, na área das Forças Armadas. Eu tenho que reduzir os gastos desnecessários do Executivo. Tem que cortar em todas as áreas. Você não vai propor acabar com as Forças Armadas. Mas vou reduzi-las. Vou propor reduzir, sim. Para que eu preciso de um monte de quartel no Rio Grande do Sul? Para quê? Isso é da época que eles, os gaúchos, esses grandes líderes nacionais, viviam as turras lá no Rio Grande do Sul, com a Argentina, com o Uruguai. Para que isso? O que nós precisamos de Forças Armadas, porque eu bati o Brasil todinho quando era deputado, era a fronteira. Na fronteira oeste, na fronteira norte, lá na Amazônia, né? Mas para que esse gasto enorme que ainda tem com as Forças Armadas? Então nós temos que reduzir tudo. No caso do Congresso, voltando, né? Como eu quero fortalecer o Congresso, porque eu quero que o poder venha do parlamentarismo e não do presidente messiânico, do pai da pátria, né? Que vive colocando a gente como se fosse de menor, eu tenho que fortalecer e enxugar e ser um Congresso mais austero. O Senado, você perguntou, vai prejudicar a sua extinção, prejudicando os estados menores? Não. Na hora que tiver uma votação que exija esse critério federativo, a bancada de cada estado se reúne, escolhe três... Na medida em que tenha, né? Na medida que se for preciso, não, mas se for preciso, sempre pode ser que tenha. Vamos dar o benefício dessa dúvida, né? Mas se tiver, a bancada de São Paulo, com seus 70, mas vai ser diminuído, com seus 60 deputados, né, se reúne e vai escolher 3 que vão votar. A bancada da Paraíba é a mesma coisa, a bancada do Acre é a mesma coisa. E, portanto, não haverá nenhum problema de prejuízo para os estados menores, porque a gente tem consciência de como é necessário que os estados maiores e os estados menores se compensem numa federação como a brasileira, né? Eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu já deixo uma questão para a nossa volta. O senhor foi favorável à instituição da CPMF, a tal contribuição provisória para a saúde. O senhor é favorável, já que nós falamos em verba para a saúde agora há pouco, à volta da CPMF para subsidiar as necessidades da saúde no Brasil? Um intervalinho, voltaremos já já. E estamos de volta com Hora do Voto. Hoje entrevistando o candidato do PV à presidência da República, Eduardo Jorge. E a questão que eu havia deixado, que é essa da CPMF. O senhor foi até ousado na ocasião da instituição da CPMF, porque o senhor votou a favor dela, contrariando então seu partido. E aí, que era o PT, certo? Nessa época, era o PT. Muito bem. Hoje, o senhor, porque de vez em quando tem essas investidas para a volta da CPMF, que foi um imposto rejeitado pela população. Ninguém gostou de pagar uma contribuição que era um imposto, porque ela era obrigatória. Então, a indagação, hoje, candidato à presidência da República, o senhor se declara favorável à CPMF e traria de volta a CPMF para garantir uma verba mais substanciosa para a saúde? Eu fui a favor, o doutor Adílio Jatene, que foi um grande ministro da Saúde, propôs isso numa hora em que o Sistema Único de Saúde, que é a maior reforma social da Constituinte brasileira, que leva o direito à saúde do pobre até o rico, com direito à igualdade, é um processo de construção que vai levar muitos anos. O doutor Adílio pediu, porque ele estava à míngua. Era como se tivesse o paciente com o peito aberto e não tivesse sangue. O sistema ia acabar,
Por isso que eu não pude concordar com aquela posição errada do Partido dos Trabalhadores de negar aquele sangue para o doutor Adib continuar costurando e operar o sistema, porque ele não tinha, ia morrer o sistema. Essa foi uma questão emergencial. Agora, a nossa proposta hoje, quem entrar no site do PV Nacional e olhar as 10 diretrizes nas suas 30 páginas, vai ver que eu estou sendo mais radical. Eu estou propondo a resgatar aquela ideia do professor Marcos Sintra, que foi vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, que está lá no Congresso também para ser votada, de criar um imposto único arrecadatório federal, que através do sistema da CPMF, que é um sistema automático, que não permite fraude, os fraudadores ficaram furiosos com isso, porque o sistema brasileiro hoje é uma peneira, tem mais de 30%, 40% de fraudadores no mercado informal e tem aqueles que pagam os advogados para achar as brechas para passar pela peneira. Quem sustenta hoje as contribuições são praticamente a classe média e os trabalhadores mais especializados, que pagam sim, não tem choro nem vela. Então esse sistema cheio de furos, de fraudes, é substituído por essa proposta do professor Marcos Sintra, do imposto único arrecadatório federal, que vai substituir toda essa tralha de impostos, né, que é uma coisa dificílima. O Brasil é o país do mundo que mais tempo gasta para as empresas e para os cidadãos pagarem impostos, para você ter uma noção. Um país normal gasta 300 horas para poder pagar os seus impostos, aqueles que querem pagar normalmente. O Brasil gasta 2.600, 9 vezes mais uma empresa gasta aqui no Brasil de tempo, de gente trabalhando para pagar esses impostos, que são fraudados sistematicamente. Portanto, essa proposta nossa do imposto arrecadatório único federal, que vai substituir uma série de impostos, menos os impostos parafiscais, que são aqueles impostos regulatórios, a possibilidade do CID, que são impostos muito bem dirigidos com objetivo específico, mas vai significar uma simplificação, um combate à fraude, vai manter a arrecadação federal. É uma das propostas que eu acho mais importantes que estão aí no programa do PV. Não posso deixar de falar naquela questão que eu acho que é das mais polêmicas, ou talvez a mais polêmica de todas, que é a descriminalização do aborto. Eu vi que o senhor fazia uma referência nessa questão da descriminalização do aborto, que quer regras e limites de idade gestacional, que permita a mulher e companheiro seguirem, se necessário for, né, um caminho com segurança. O que é esse limite de idade gestacional? Eu confesso que eu não entendi. Bom, primeiro eu quero dizer em relação a isso, que como você falou, meu benefício me dê chance de explicar, né? Porque eu sou uma pessoa de formação católica, família muito católica, minhas tias estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e realmente não é fácil defender algo desse tipo para a gente. É uma coisa muito polêmica, mas eu sou médico. Eu não estou querendo dizer, e o programa que está escrito aí não diz, que nós queremos que o aborto seja um método anticoncepcional, porque ele não é. Ele é a falha do planejamento familiar. Eu sou o autor da lei do Brasil do planejamento familiar. Eu sou o autor da lei que legalizou a esterilização voluntária masculina e feminina, que era ilegal, era proibido. Portanto, eu sei que o mais importante é você universalizar o direito ao planejamento familiar. Agora, mesmo com o planejamento familiar que o SUS tenta levar, nós temos milhares, não se sabe direito porque é clandestino, mas algumas estatísticas chegam a dizer 800 mil, 900 mil mulheres que por algum motivo pessoal, familiar, de saúde, fazem abortos considerados ilegais. Então eu não posso... O que é esse limite, limite de idade gestacional? Mas vou chegar lá, mas eu não posso então abandonar essas mulheres à sua própria sorte. Eu seria, vamos dizer, você vai perder voto com isso, na sua própria família. Mas eu me sentiria, sem compromisso com a verdade, você abandonar dessa forma. Então eu quero diminuir o número de abortos com a expansão do planejamento familiar para todos. O limite que eu falo, né, isso aí é uma questão que a gente teria que ver com o Conselho Regional de Medicina, com os médicos que trabalham mais com essa especialidade, um limite que seja razoável de autorizar, 12 semanas, né, porque eu acho que tem que ter um certo limite. Hoje existe uma hipótese das 12 semanas, porque não haveria ainda formação do tubo neural da criança. E quem que decidiria isso? O Congresso? Isso aí o Congresso teria que se... O Congresso. Como você falou, teria que recorrer aos especialistas, teríamos que chamar os médicos,
Porque é polêmico isso. Aqueles que polêmico, realmente né? têm estudos sobre isso, têm estudos de bioéticas em relação a isso, para tomar uma decisão. Os deputados teriam que, se, nesse caso, ouvir quem tem mais estudos sobre esse assunto. Agora, eu insisto, né? A posição nossa do PV é para reduzir o máximo possível o número de abortos com planejamento familiar, mas também nós não podemos concordar em abandonar as mulheres à sua própria sorte. Isso aí nós vamos fazer. O PV, na eleição de 2010, teve uma votação fantástica, né, de quase 20 milhões de votos com Marina Silva. Como é que o senhor viu aquilo? É a força do partido, junto de Marina, ou é a pessoa da Marina que conquistou todos aqueles votos? Foi voto da pessoa dela ou foi voto da candidata do PV? Cada eleição tem uma história, né, Maria Lídia? Não, eu estou falando ali naquele momento. Então, cada eleição aquele tem uma sucesso. história. Naquela eleição, praticamente você tinha PT versus PSDB e mais ninguém. Então, nós do PV, com a vinda da Marina, foi um noivado que infelizmente não deu casamento, nós entramos numa brecha, né, de gente que queria uma opção entre esses dois, esse Palmeiras e Corinthians, né? E nós entramos numa brecha com uma boa candidata, uma bela candidata, uma moça muito preparada. Eu fui da comissão do programa dela, redigi algumas partes do programa dela, e houve um casamento entre o PV, houve um noivado, né, entre o PV e a Marina, que depois deu em separação, que permitiu que chegasse àquela votação. A votação dela era complexa, né? Tinha gente, setores de meio ambiente, tinha os setores mais conservadores, porque ela é uma moça evangélica, tem suas concepções bastante conservadoras e até fundamentalistas. Eu acho que, às vezes andando pelo interior do Ceará durante a campanha, o pessoal do PV dizia: Eduardo, nós estamos com campanha em não sei aonde, a gente nunca foi lá. Era o pastor. Então, o voto da Marina foi um voto muito complexo, né? O senhor acha que dá para repetir? O PV tem força para repetir, o partido, com seus parlamentares, com a sua militância, de repetir aquela atuação na eleição daquele ano, que foi forte mesmo, na internet, com jovens. Vocês têm condição de um fenômeno semelhante àquele? Maria Lídia, a eleição... Para encerrar. A eleição também é como um campeonato. A gente começa sem saber quem vai chegar na final. E às vezes na final o Santos perde. Tá certo. Isso acontece realmente. Eu agradeço muito sua entrevista. Sem dúvida nenhuma. Eu sou santista, né? Para sua tristeza. Para sua tristeza. Mas eu agradeço muito a sua entrevista e tenho certeza, com tudo aquilo que o senhor falou, da maneira como esposo, o senhor ofereceu ao nosso telespectador uma possibilidade de identificar Eduardo Jorge, o candidato, o homem, a pessoa, o perfil da sua personalidade. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado, Maria Lídia. E termina aqui a Hora do Voto. Eu desejo a todos uma ótima noite e na segunda-feira que vem, às 11h30 da noite, estaremos de volta. Hora do Voto.